Fala, pessoal do canal Mais Direito. Tudo bem com vocês? Estão de quarentena? Não estão? Trabalhando? Como vocês estão aí nesse período de coronavírus? Eu acho que o mais importante é o que eu espero efetivamente é que vocês estejam bem de saúde e todos os seus também estejam bem de saúde. Bem, infelizmente, a Covid está trazendo uma série de repercussões jurídicas, todas sendo abordadas aqui no canal, em vários aspectos: direito do trabalho, direito tributário, direito civil, locação, direito de família. E um dos aspectos que eu quero tratar nesse vídeo é porque a Covid-19 trouxe também um problema econômico muito sério. Muitas pessoas, infelizmente, em decorrência de várias razões, seja porque seu negócio não pode abrir as portas, seja porque perdeu o emprego, seja como autônomo, não conseguiu fazer renda, está inadimplente com algumas obrigações. Quando a gente fala em inadimplência, a gente fala em protesto. E é sobre protesto nesse período, eu convidei André Martins, ele que é titular de cartório de registro de protestos, é a pessoa mais indicada para poder falar sobre esse tema. Então, vamos conversar um pouquinho com o André? Vamos lá? André, muito obrigado por ter aceitado o convite, para poder participar aqui do canal Mais Direito, ainda mais num momento em que a gente tem tantas dúvidas, são tantas alterações legislativas abruptas, tantas resoluções indo e vindo, e inevitavelmente há um reflexo muito grande por consequência não só dessas alterações legislativas, mas por consequência também de tudo que a gente está vivenciando do ponto de vista econômico. Várias pessoas estão se tornando inadimplentes e eu tenho recebido aqui no canal vários questionamentos a respeito da possibilidade ou não de protesto. Então a minha pergunta aqui para você se refere ao protesto. Nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, é possível realizar o protesto? Oi, Franco. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Nessa época de Covid, ficam muitas dúvidas, as pessoas ficam muitas vezes ansiosas para entender o que está acontecendo, como todos vão se portar e, como você disse, houve uma intercorrência de várias normas que vieram sendo publicadas de forma muito abrupta, talvez até sem muita consciência jurídica na hora de se fazer, e realmente está muito confuso. Em relação especificamente à atividade de protestos, do tabelião de protestos, que envolve a parte financeira de cada empresa, de cada pessoa física, de cada devedor, isso se torna ainda mais delicado na hora de se tratar, e o que não foi observado. Foram feitas portarias do Tribunal de Justiça aqui de Minas, especificamente, que é de onde eu sou tabelião, normativas do CNJ que trata da matéria, e ficou um pouco... todos os tabeliães que eu conversava, os colegas de profissão, nós chegamos a uma conclusão que ficou dúbio a mensagem, mas numa interpretação geral de todos, assim, cada um lidou a sua maneira, a peculiaridade da sua cidade, da sua comarca, mas, regra geral, ficaram divididas em fases, em épocas, porque foram as épocas abrangidas por cada disposição normativa. A primeira norma que foi trazida pelo Tribunal de Justiça de Minas, que ela foi a portaria conjunta da presidência, portaria 950, que ela foi publicada 18 de março, ela trazia que o atendimento presencial ele estava suspenso. Então, de forma presencial, não poderia, de forma alguma, receber ninguém. E trazia também a suspensão dos prazos. Mas quais prazos não ficaram determinados, e dizia que aqueles atos que haviam sido iniciados naquela época poderiam ser finalizados. Aí se gerou a primeira dúvida. Se eu tenho um prazo suspenso, eu não posso protestar, porque o prazo daquela pessoa para pagar está suspenso e eu não posso continuar com a contagem do prazo de 3 dias úteis para pagamento em cartório. Mas que aí ela, de outra forma, ela trazia que os atos iniciados, então, vale dizer, se eu tinha um ato que ele havia sido protocolado e ele estava, por exemplo, no primeiro dia útil para pagamento, numa interpretação desse artigo, eu poderia continuar com ele, e se dentro dos 3 dias o devedor não pagasse, eu poderia registrar o protesto. Mas até para não onerar o devedor, sendo que a norma também trazia que os atos deveriam ser praticados de uma forma de que onerasse menos as partes envolvidas,
o consenso geral foi de que o protesto não seria lavrado. Então, porque os prazos estavam suspensos até o dia 27 de março. Isso foi em 18 de março, essa publicação. Então, os demais atos de liquidação, de cancelamento de protesto, isso até porque beneficiaria tanto o credor quanto o devedor, a grande maioria continuou praticando, porque somente o atendimento presencial estava suspenso. Então, eu poderia receber por transferências bancárias, eu poderia receber as remessas de forma online, os cancelamentos de forma online. Isso traria até uma maior segurança para todo o mercado financeiro, porque eu continuaria recebendo e continuaria pagando. Depois foi feita uma nova normativa pelo Tribunal de Justiça, que continuava suspendendo o atendimento presencial do dia 27 de março, vai até agora dia 12 de abril. Mas ela não teve essa suspensão dos prazos como teve antes. Mas ainda assim, a prática que tem sido feita pela grande maioria dos tabeliões é não registrar o protesto, que o protesto não seja lavrado para uma maior segurança jurídica das partes, porque muitas vezes o devedor está em quarentena, ele está no momento de ficar em casa, cumprindo com as determinações de todos os órgãos de saúde, que não sai de casa. Então, o protesto, aí eu saliento mais uma vez, como um consenso da grande maioria, porque aí agora passa a ser algo que o próprio tabelião ele avalia de acordo com a sua comarca. Tem comarcas que suspenderam os alvarás de funcionamento de todas as atividades. Então, por muitas vezes, ele tem uma interpretação que ele poderia lavrar, mas só que aí ele teve cassado o direito do estabelecimento dele funcionar. Aí tem que ser avaliado caso a caso. E um terceiro cenário... Oi? Não, perdão. O terceiro cenário? Um terceiro cenário que se surgiu agora é porque no artigo 12 da Lei de Protestos fala que considera dia não útil aquele dia que o horário bancário não foi o horário normal de funcionamento. Então, significa dizer que eu não conto o prazo de dia útil para pagamento se eu tenho um horário de banco diferenciado. Foi menor, foi algo fora do comum. Então, também é algo a ser avaliado agora, porque a FEBRABAN dispôs que os horários de banco vão se dar conforme em cada comarca, melhor dizendo, em cada cidade. Então, também gera essa incerteza jurídica na hora de se lavrar o protesto, porque como que eu vou contar como dia útil algo que a lei de protestos determina que não é para ser contado. Então, não seria um ato de segurança jurídica lavrar um protesto em desobediência a esse dispositivo de lei. Mas, mais uma vez, não tem um dispositivo normativo que determina, vocês vão seguir dessa maneira. Então, vai muito do bom senso do tabelião naquele momento. E seria trazer uma maior segurança jurídica e gerar um menor ônus às partes envolvidas, seja também ao credor ou ao devedor. Então, hoje nós estamos numa situação que pode protestar? Depende. Depende principalmente do cartório. Seria isso? Seria basicamente isso. Dependeria muito mais do bom senso do tabelião em se analisar as circunstâncias envolvendo o decreto municipal que estabelece quais as atividades poderão funcionar, o horário bancário da sua comarca, se ele, por mais que seja um horário diferenciado, ele é um horário regular. Muitas comarcas tiveram horário modificado, mas ele já está regular. A interpretação das normas, das portarias do Tribunal de Justiça e dos atos normativos do CNJ, ele entende que aquilo dá margem para que ele faça a lavratura do protesto. Então, ele entendendo que todos esses dispositivos o permitem fazer a lavratura do protesto, sim, ele poderia, tomando a decisão dele, lavrar o protesto. Então, André, a meu ver, a partir do momento em que a ideia era da segurança jurídica, mas a gente fica na mão do tabelião em si, do pensamento de cada uma, da forma de interpretação de cada um, do bom senso de cada um, a meu ver, há uma certa insegurança jurídica e não segurança jurídica.
pelo menos no meu modo de ver. Não sei o que você pensa disso. Sim, sim. Aquele principal instituto que seria a principal razão de se usar o cartório, que seria a segurança jurídica, ela está um pouco instável nesse momento. O cartório, que era para trazer uma segurança jurídica da atividade, não traz. Como você mesmo Exatamente. disse, ficaria muito a cargo da interpretação pessoal de cada um. E isso não traz segurança para o credor do direito de recebimento dele, não traz, principalmente ao devedor, de que se ele não vai ter o direito dele assegurado, no caso de obedecer a determinação, por exemplo, do ministro da Justiça ou da MS, de ficar em casa, tudo bem que ele pode pagar pelas vias online, pode pagar pela TED, pode pagar com cartão de crédito, com cartão de débito, mas ainda assim ele não está 100% seguro. E da mesma forma, o credor, ele pede que seja feita a cobrança via cartório, mas ele não vai ter a certeza de que até 12 de abril, em Minas Gerais, que é quando a gente vai ter a validade da norma daqui do Tribunal de Justiça, ele vai ter o caso, em caso de não pagamento, ele vai ser lavrado o protesto. Como você me disse, a insegurança jurídica. André, eu acho que deu para poder esclarecer bem aqui as dúvidas. Muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no canal Mais Direito. Muito obrigado mesmo. Para você aí de casa, muito obrigado por ter participado até aqui. Até esse vídeo, até esse ponto. Espero que tenha gostado. Se você gostou, dê a sua curtidinha. Eu queria que você comentasse aqui o que você acha disso tudo que eu e André discutimos nesse vídeo. E não deixa também de, por favor, se inscrever no canal, assinar, marcar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado, um abraço forte e até o próximo vídeo.